Eu estava na cozinha, a mexer o seu arroz de marisco favorito, quando o telemóvel vibrou. Esperava uma mensagem a dizer "chego em breve", mas em vez disso recebi um soco no estômago. 5 palavras: acabou-se a intimidade. Lida com isso. Ela achava que eu ia implorar, chorar ou dormir no tapete da entrada. Mas ela esqueceu-se de um detalhe: o meu iPad ainda estava sincronizado com a nuvem dela. E o que eu vi lá, 2 minutos depois, transformou-me de um marido amoroso no seu pior pesadelo. Ainda guardo a captura de ecrã daquela mensagem. Não porque me magoa, mas porque preciso de me lembrar das palavras exatas do momento em que a minha ingenuidade morreu. Naquela noite, eu estava a preparar um jantar especial, pois tinham passado exatamente 7 anos desde o nosso primeiro encontro. Eu estava junto ao fogão, no nosso apartamento no centro de Lisboa, quando o ecrã do meu telemóvel se iluminou. Era uma mensagem da Inês. Limpei as mãos a um pano e abri a notificação. Esperava um emoji ou um pedido para comprar vinho verde. Em vez disso, li uma frase tão seca como um deserto. Acabou-se a intimidade. Lida com isso. Foi apenas isto. Sem avisos, sem contexto, sem explicações. Como se ela estivesse a cancelar a assinatura de uma revista e não a base do nosso casamento. Fiquei imóvel, a olhar para o telemóvel. O meu cérebro recusava-se a processar aquilo. A primeira coisa que pensei foi que era uma piada. Mas a Inês não era de fazer piadas, especialmente ultimamente. Nos últimos 6 meses, ela tinha estado fria, distante e eternamente insatisfeita. Eu atribuía isso ao estresse no trabalho ou ao cansaço. Tentei ser o marido perfeito. Assumi todas as tarefas domésticas, pagava os caprichos dela, dava-lhe espaço. Mas, aparentemente, ela viu a minha bondade como fraqueza. Ela decidiu que podia puxar a trela e que eu correria obedientemente ao seu lado, grato por um simples olhar. Eu não respondi. Sentei-me numa cadeira e fiquei a olhar para a parede, a sentir algo a partir-se dentro de mim. Não como vidro, mas como um cabo de aço que finalmente cedeu sob tensão. E foi exatamente nesse momento, enquanto eu oscilava entre o desespero e a raiva, que aconteceu algo que mudou o jogo. Em cima da mesa da cozinha estava o tablet antigo da Inês, que ela usava para ler livros. O ecrã iluminou-se com uma nova notificação. Era a sincronização com a aplicação de mensagens dela. Eu sabia que não devia olhar, mas os meus dedos moveram-se sozinhos. A mensagem era da Sofia, a melhor amiga dela desde os tempos da escola. O texto dizia: "Então, já enviaste? Ele deve estar em pânico agora. Mantém-te firme, não respondas até amanhã de manhã. Deixa-o sofrer um bocado." Naquele segundo, percebi tudo. Aquilo não era uma crise espontânea. Era uma operação militar planeada. A Sofia, que se tinha divorciado há 3 anos e desde então odiava todos os homens, estava agora a controlar a minha mulher como uma marioneta. Deslizei para cima na conversa. Havia dezenas de mensagens. Eram instruções. A Sofia dizia-lhe que eu estava demasiado relaxado. Que eu precisava de ser treinado. Que os homens só valorizam o que podem perder. E a Inês, a minha mulher, a pessoa com quem eu partilhava a vida, respondia com emojis a rir. Ela concordava que eu me tinha tornado aborrecido e previsível. Aquilo era pior do que uma traição física. Era uma conspiração. Elas discutiam sobre mim como se eu fosse um rato de laboratório. A Inês escreveu que planeava ir passar o fim de semana fora com a Sofia, para me dar tempo de perceber a minha insignificância. Mas o mais interessante estava no final da conversa. A Sofia enviou um link para um hotel de luxo no Algarve. Uma suíte para 2 pessoas. Mas na confirmação da reserva, que a Inês reencaminhou para a Sofia aprovar, não estavam os nomes das 2 amigas. Lá estava apenas o nome da Inês e uma nota: hóspede a confirmar. Um interruptor desligou-se na minha cabeça. Apaguei o lume do jantar, que já ninguém ia comer. Não gritei. Não lhe liguei. Peguei no meu telemóvel e tirei fotografias de toda a conversa, garantindo que as datas e os nomes ficavam visíveis. Depois, coloquei o tablet exatamente no mesmo sítio onde estava. Se elas queriam jogar ao frio,
Era isso que iriam ter. Mas esqueceram-se de uma coisa. Quando obrigas alguém a lidar com a falta de afeto, também o libertas de todas as obrigações. Naquela noite, a Inês chegou tarde a casa. Bateu com a porta da entrada, passou por mim na cozinha sem sequer me olhar e foi direta para o duche. Ela esperava que eu fosse bater a porta da casa de banho. Esperava que eu perguntasse o que se passava. Esperava súplicas. Em vez disso, fui silenciosamente ao quarto de hóspedes e tirei a minha mala de viagem do armário. Mas não para me ir embora. Eu ia mudar-me para o quarto ao lado. Ouvi a água do chuveiro a correr e imaginei-a ensaiar o discurso vitorioso em frente ao espelho. Quando ela saiu, com o cabelo molhado e enrolada na toalha, com um ar de superioridade, eu estava sentado na poltrona da sala. O meu portátil estava aberto e eu trabalhava calmamente. Ela parou no meio da sala, claramente confusa com a minha tranquilidade. Tossiu, para chamar a atenção. Levantei os olhos, olhei para ela com um olhar vazio, e voltei a focar-me no ecrã. Vi o rosto dela mudar de arrogante para confuso. Ela não sabia que o jogo já tinha começado, e que agora era eu quem ditava as regras. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi cancelar o cartão de crédito suplementar dela, que estava associado à minha conta. Se já não somos parceiros na cama, também não somos parceiros no banco. E esse foi apenas o primeiro passo. Os dias que se seguiram foram uma aula magistral de guerra silenciosa. O meu silêncio não era o silêncio de quem está mamuado, era o silêncio de um predador que aguarda o momento certo para o ataque final. A Inês esperava uma explosão, um pedido de desculpas ou uma tentativa patética de reconquista. Em vez disso, encontrou um vazio onde antes existia o marido devoto que resolvia todos os seus problemas. A primeira fenda na sua armadura de arrogância apareceu logo na manhã seguinte. Eu sabia que ela tinha por hábito parar na sua pastelaria favorita perto do escritório para comprar um café e um croissant caro, um ritual que ela considerava essencial para começar o dia. Eu estava no meu escritório, a rever relatórios, quando meu telemóvel vibrou com uma notificação da aplicação bancária. Transação recusada. Sorri para o ecrã. Não foi por falta de fundos, mas porque eu tinha bloqueado o cartão suplementar dela, aquele que eu pagava religiosamente todos os meses sem questionar. Imaginei a cena, ela na fila, com o cartão na mão, o empregado a olhar com pena, e a vergonha a subir-lhe ao rosto. Minutos depois, o meu telemóvel tocou. Era ela. Deixei tocar até cair no voicemail. Depois, ela ligou de novo. E de novo. Enviei apenas uma resposta mental: lida com isso. Quando cheguei a casa nessa noite, o ambiente era pesado, quase sufocante. Normalmente, eu teria chegado mais cedo para preparar o jantar, garantir que a roupa dela para o dia seguinte estava pronta e ouvir as suas queixas sobre os colegas de trabalho. Desta vez, cheguei tarde. Tinha passado no ginásio, algo que tinha deixado de fazer há anos para ter mais tempo para ela. Entrei em casa com o saco de desporto ao ombro e o cheiro a comida de takeaway apenas para uma pessoa. A Inês estava sentada no sofá, com os braços cruzados e uma expressão que misturava fúria e incredulidade. Ela levantou-se assim que me viu, pronta para iniciar uma discussão, exigindo saber por que é que o cartão tinha sido cancelado e onde é que eu tinha estado. Mas eu não parei. Passei por ela como se fosse um móvel que mudou de sítio, sem contato visual, sem uma palavra. Apenas continuei a andar até o quarto de hóspedes, fechei a porta e tranquei-a. Podia ouvir os passos dela no corredor, pesados e incertos. Ela não sabia como reagir a alguém que se recusava a participar no drama que ela tinha escrito. A minha transformação não foi apenas financeira, foi logística. Durante anos, fui eu quem manteve a casa a funcionar. Eu tratava da manutenção, das compras, da limpeza pesada ao fim de semana. Deixei de fazer tudo. A lâmpada da casa de banho da suíte dela fundiu-se 2 dias depois. Antes, eu tê-la ia trocado em 5 minutos. Agora, ela ficou às escuras. A pilha de louça suja que ela deixava no lava-louça começou a crescer, ganhando vida própria. Eu lavava apenas o meu prato, o meu copo e os meus talheres. O resto ficava lá, como um monumento à sua preguiça e à minha nova independência.
Ao quarto dia, notei que a confiança dela começava a vacilar. A tática do gelo, sugerida pela Sofia, estava a sair pela culatra. A Sofia devia estar a dizer-lhe para aguentar firme, que eu iria acabar por ceder, que isto era apenas uma birra masculina. Eu vi a Inês a enviar mensagens furiosas no telemóvel, provavelmente a relatar à amiga que o cãozinho tinha deixado de abanar a cauda e começado a mostrar os dentes. Mas o medo começava a instalar-se nos olhos dela. Ela percebeu que a vida confortável que levava não era um direito adquirido, mas sim um privilégio que eu lhe concedia e que agora tinha retirado. Foi nessa altura que ela tentou mudar a estratégia, o que confirmou o seu desespero. Numa quinta-feira à noite, saí do quarto de hóspedes para ir buscar água à cozinha. Ela estava lá, encostada ao balcão. Não vestia o pijama velho e confortável de sempre. Usava um vestido de seda curto, aquele que eu lhe tinha oferecido no aniversário passado e que ela raramente usava. O cheiro do perfume dela encheu a divisão, uma fragrância que antes me deixaria hipnotizado. Ela tentou sorrir, um sorriso trêmulo e sugestivo, e aproximou-se de mim, tocando-me levemente no braço com a ponta dos dedos. A mensagem era clara, ela estava a oferecer uma trégua, usando o corpo como moeda de troca, achando que a minha greve era apenas uma questão de frustração sexual. Num passado recente, eu teria derretido. Teria achado que ela estava finalmente a voltar para mim. Mas agora, com as mensagens da Sofia gravadas na minha memória e a imagem daquela reserva no Algarve a queimar minha mente, o toque dela causou-me repulsa. Afastei-me fisicamente, num movimento brusco, como se a mão dela estivesse a arder. Olhei-a de cima a baixo, não com desejo, mas com uma indiferença clínica, como quem analisa uma peça de fruta que passou do prazo de validade. Não disse nada, mas a rejeição foi mais barulhenta do que qualquer grito. O sorriso dela desfez-se, dando lugar a uma humilhação crua. Ela percebeu, naquele momento, que o poder que achava ter sobre mim tinha desaparecido. Eu vi as lágrimas a formarem-se nos olhos dela, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de uma criança mimada que perdeu o seu brinquedo favorito. Voltei para o meu quarto sem olhar para trás. Nessa noite, através das paredes finas do apartamento, ouvia-a falar ao telemóvel num tom de voz exaltado e choroso. Sabia que estava a falar com a Sofia. E sabia que a Sofia, vendo o plano a falhar, iria sugerir algo drástico, algo estúpido. Elas precisavam de escalar o conflito para tentar recuperar o controle. Eu precisava de estar preparado. Continuei a minha rotina de autoaperfeiçoamento. O ginásio tornou-se o meu santuário. A dor física dos pesos era mais fácil de gerir do que a dor emocional da traição. Comecei a vestir-me melhor para ir trabalhar, comprei camisas novas, cortei o cabelo num sítio decente. Os meus colegas notaram. Recebi elogios que não ouvia há anos. A Inês também notou. Via-a observar-me de soslaio enquanto eu me arranjava de manhã, com uma expressão de quem tenta resolver um puzzle complexo. Quem era este homem? E por que é que ele já não precisava dela? No entanto, o verdadeiro golpe veio no final da semana. Eu tinha deixado meu iPad esquecido na sala, propositadamente, mas protegido com uma nova palavra-passe. A curiosidade dela foi mais forte. Quando cheguei à casa, encontrei o tablet ligeiramente movido. Ela tentou aceder. O pânico dela era palpável. O que é que eu estava a esconder? Com quem é que eu estava a falar? A ironia era deliciosa. A pessoa que tinha declarado o fim da intimidade estava agora desesperada por qualquer tipo de conexão, nem que fosse através da espionagem. Mas ela não sabia que eu estava sempre 2 passos à frente. Enquanto ela tentava decifrar o meu comportamento, eu continuava a monitorizar o dela através da nuvem que ela, na sua arrogância tecnológica, nunca pensou em desligar. E foi numa tarde de sexta-feira, enquanto eu estava no escritório, que a notificação que eu tanto esperava chegou. Não era uma mensagem da Sofia. Era um e-mail de confirmação da companhia aérea. O nome no bilhete não era o da Sofia. E o destino não era apenas o Algarve. A mentira estava prestes a tornar-se muito maior, e eu tinha acabado de ganhar a munição necessária para destruir o resto do mundo dela. A sexta-feira chegou com um silêncio pesado, carregado de mentiras não ditas.
A Inês preparava-se para sua suposta viagem de trabalho ao Algarve, uma conferência de última hora que, segundo ela, era vital para sua carreira. A performance dela era digna de um prêmio. Enquanto fechava a mala no quarto, ela suspirava, queixando-se de ter de trabalhar ao fim de semana, tentando vender a imagem de uma profissional exausta e dedicada. Mas os detalhes traíam-na. Ninguém leva lingerie de renda preta e 3 pares de saltos altos para uma conferência aborrecida sobre gestão de recursos humanos. Ninguém se perfuma com tanta intensidade apenas para se sentar numa sala de reuniões. Eu observei tudo da porta do escritório, com uma chávena de café na mão, mantendo a minha expressão neutra. Ela hesitou na porta antes de sair, à espera de um beijo de despedida, de boa viagem, ou talvez de uma cena de ciúmes que validasse a sua importância. Eu não lhe dei nada. Apenas olhei para o relógio na parede, sinalizando que ela estava atrasada. Quando a porta finalmente se fechou, não senti solidão. Senti a adrenalina fria de um caçador que vê a presa entrar voluntariamente na armadilha. Assim que o carro dela saiu da garagem, fui para o computador. A arrogância da Inês era sua maior fraqueza. Ela acreditava tanto na minha estupidez que nem sequer se preocupou em alterar as definições da nossa conta familiar na nuvem. A sincronização automática de fotografias estava ativa. Ela achava que, por ter bloqueado meu acesso às redes sociais dela, estava segura. Mas esqueceu-se de que a tecnologia não mente, nem tem lealdades. Sentei-me e esperei. As horas passaram lentamente. Ao início da tarde, as primeiras imagens começaram a aparecer no ecrã partilhado. Não havia salas de conferência, nem blocos de notas, nem colegas de trabalho aborrecidos. A primeira foto era da vista de um quarto de hotel de luxo em Vila Moura, com 2 taças de champanhe na varanda. O meu coração acelerou, não de dor, mas de confirmação. A segunda foto foi o golpe final na farsa, um selfie dela ao espelho da casa de banho, radiante, vestida para matar. E no reflexo, atrás dela, via-se um homem. Não era um estranho qualquer. Era o Tiago, o chefe dela. Um homem casado, com filhos, conhecido pela sua arrogância e pelo carro desportivo que gostava de exibir. A Sofia tinha orquestrado tudo perfeitamente. Nas conversas antigas que eu tinha lido, a Sofia encorajava a Inês a aproveitar a vida e a encontrar alguém que estivesse ao nível dela. Aparentemente, a Inês tinha levado o conselho à letra. Ali estava a prova irrefutável. Não era apenas uma crise emocional ou uma pausa para pensar, era um adultério calculado, financiado pela ilusão de que eu nunca descobriria. Continuei a monitorizar o fluxo de imagens durante todo o fim de semana. Vi jantares em restaurantes onde uma garrafa de vinho custava mais do que as nossas compras semanais. Vi passeios de barco. Vi a intimidade que ela me tinha negado a ser oferecida a outro homem com um sorriso nos lábios. Cada foto era guardada, catalogada e copiada para 3 discos rígidos externos diferentes. Eu estava a construir um dossiê que não deixaria margem para dúvidas, negações ou manipulações sentimentais. Na segunda-feira de manhã, enquanto ela ainda devia estar a fazer o check-out no Algarve, eu já estava sentado no escritório de um dos advogados de divórcio mais implacáveis de Lisboa. Eu não queria um mediador, queria um executor. Coloquei o dossiê em cima da mesa de mogno, as capturas de ecrã das conversas com a Sofia, os registros bancários, as fotos do fim de semana, a prova da reserva do hotel que, afinal, tinha sido feita em nome da empresa do Tiago. O advogado, um homem grisalho que já tinha visto de tudo, folheou os documentos em silêncio. Quando terminou, olhou para mim por cima dos óculos e disse que raramente via um caso tão sólido. Discutimos a estratégia. Não seria apenas um divórcio, seria uma exposição cirúrgica. Em Portugal, a culpa no divórcio já não tem o peso legal de antigamente para questões financeiras, mas a humilhação pública e a prova de conduta indigna ainda têm um poder devastador, especialmente quando envolvem figuras públicas ou empresariais como o Tiago. E eu tinha um trunfo. A Inês tinha assinado um acordo pré-nupcial, insistência dos pais dela na altura, que protegia o patrimônio de quem fosse traído. A ironia do destino estava prestes a cobrar uma fatura altíssima. Saí do escritório do advogado sentindo-me mais leve do que em anos. O luto pelo meu casamento tinha terminado no momento em que vi aquela primeira foto.
O que restava agora era apenas a logística do fim. Quando a Inês chegou a casa nessa noite, vinha bronzeada e estranhamente simpática. A culpa, ou talvez a satisfação de ter enganado o marido parvo, tornava-a mais faladora. Ela contou-me histórias inventadas sobre palestras aborrecidas e jantares de equipa, misturando meias-verdades com mentiras descaradas. Eu ouvi tudo com uma calma assustadora. Perguntei-lhe como estava a Sofia, se ela também tinha ido. A Inês, sem pestanejar, disse que sim, que a Sofia tinha passado lá o sábado para lhe fazer companhia. Eu sorri. Um sorriso que não chegou aos meus olhos. Disse-lhe que ficava contente por ela ter descansado. Ela relaxou, visivelmente aliviada, achando que o seu segredo estava seguro no cofre do meu esquecimento. Ela foi tomar banho, cantarolando uma música qualquer. Enquanto isso, eu peguei no meu telemóvel e enviei uma mensagem a toda a família, a dela e a minha. Convidei todos para um jantar no próximo sábado, cá em casa. Disse que tinha um anúncio importante a fazer e que queria celebrar uma nova fase das nossas vidas. A Inês saiu do banho e, ao saber do jantar, ficou entusiasmada. Ela interpretou aquilo como o meu sinal de rendição, a minha tentativa de a reconquistar e de mostrar à família que estávamos bem. Vai ser ótimo, disse ela, enquanto aplicava creme no rosto. Podes convidar a Sofia também? Claro, respondi eu, virando-me para o lado para dormir. A Sofia é fundamental. Não pode faltar. A armadilha estava armada, o palco estava montado e os atores principais tinham confirmado a presença. Faltava apenas levantar a cortina para o ato final, onde as máscaras cairiam e a realidade, crua e brutal, seria servida como prato principal. O sábado chegou, trazendo consigo uma falsa sensação de normalidade que pairava sobre a nossa casa como um nevoeiro tóxico. A Inês tinha passado o dia a preparar tudo, certificando-se de que cada detalhe estava perfeito, desde as flores frescas no centro da mesa até a seleção de vinhos que eu tinha comprado anos antes para uma ocasião especial. Ela vestia um vestido azul escuro, elegante e discreto, e exibia aquele sorriso de esposa devota que tinha aperfeiçoado ao longo da semana. Para ela, aquele jantar era a celebração da sua vitória, o momento em que ela mostraria à família e à sociedade que tinha recuperado o marido, mantendo seu estatuto intacto. Para mim, era um velório, e eu era o único que sabia quem estava no caixão. Os convidados começaram a chegar pontualmente às 8. Os meus pais, visivelmente aliviados por verem a nora de bom humor, e os pais dela, que sempre me adoraram e não faziam ideia da podridão que corroía o nosso casamento. E, claro, a Sofia. Ela entrou no nosso apartamento com a confiança de quem possui o lugar, beijou a Inês no rosto e lançou-me um olhar de condescendência, aquele tipo de olhar reservado para crianças traquinas ou animais de estimação que finalmente aprenderam o seu lugar. Ela trouxe uma garrafa de champanhe caro, provavelmente paga com o dinheiro do divórcio do próprio ex-marido, e brindou a felicidade e a harmonia. Eu aceitei a taça, mantendo meu papel no guião que elas achavam ter escrito. O jantar decorreu sem incidentes, preenchido por conversas banais sobre política, o tempo e as próximas férias de verão. A Inês estava radiante, tocando-me na mão ocasionalmente, rindo das minhas piadas com um entusiasmo exagerado. Eu senti o estômago revirar a cada toque, a cada mentira silenciosa. Mas mantive a compostura. Eu sabia que a sobremesa traria um sabor muito diferente. Quando os pratos principais foram levantados e o café começou a ser servido, levantei-me e bati levemente na minha taça com uma colher. A sala silenciou-se imediatamente. Todos os olhares convergiram para mim. A Inês olhou-me com expectativa, provavelmente à espera que eu anunciasse uma segunda lua de mel ou a renovação de votos. Caminhei calmamente até a televisão de ecrã gigante que dominava a parede da sala. Com um movimento fluido, peguei no meu tablet, o mesmo dispositivo que tinha iniciado tudo isto, e liguei o espelhamento de ecrã. Antes de passarmos à sobremesa, comecei, com uma voz firme que não tremia, queria partilhar convosco alguns momentos recentes que definem exatamente onde estamos hoje enquanto casal. A Inês sorriu para a mãe, apertando-lhe a mão. A Sofia recostou-se na cadeira, com um sorriso presunçoso nos lábios. A primeira imagem apareceu no ecrã em alta definição. Não eram fotos de paisagens ou de pores do sol.
Era uma captura de ecrã gigante da mensagem que a Inês me tinha enviado semanas antes. Acabou-se a intimidade. Lida com isso. O sorriso da Inês vacilou, transformando-se numa expressão de confusão. Houve um murmúrio desconfortável na mesa. Antes que alguém pudesse perguntar o que era aquilo, deslizei para a imagem seguinte. Era a conversa com a Sofia, onde planeavam a manipulação, as risadas sobre o meu sofrimento, as instruções cruéis para me ignorarem. O silêncio na sala tornou-se pesado, sufocante. A cor drenou do rosto da Inês. Os pais dela olhavam para o ecrã, e depois para a filha, sem conseguirem processar a maldade das palavras projetadas. A Sofia, percebendo o perigo, endireitou-se, com os olhos arregalados. Mas eu não parei. O golpe final estava a chegar. As fotos do Algarve surgiram em sequência rápida: o quarto de hotel, o jantar romântico, a selfie no espelho com o Tiago. O rosto do chefe dela estava nítido, inconfundível. Não havia margem para interpretações. Era adultério, documentado em 4K. A mãe da Inês soltou um grito abafado, levando a mão à boca. O meu pai, um homem de princípios rígidos, pousou o guardanapo na mesa com um olhar de nojo absoluto. A Inês estava paralisada, como uma estátua de gelo prestes a estilhaçar-se. Ela olhou para mim, e pela primeira vez em anos, vi o verdadeiro medo nos seus olhos. Não o medo de perder o marido, mas o medo de perder a máscara. João, eu posso explicar, gaguejou ela, com a voz fraca. Não há nada para explicar, respondi, a minha voz cortando o ar como uma lâmina. A explicação está no ecrã. Tu não querias um marido, querias um patrocinador para as tuas aventuras. E tu, apontei para a Sofia, que tentava encolher-se na cadeira, tu não és uma amiga. És a arquiteta disto tudo. Foi nesse momento que a verdadeira natureza da lealdade delas se revelou. A Sofia, vendo o barco afundar e a sua reputação em risco perante aquelas pessoas, levantou-se abruptamente. Eu disse-lhe para não o fazer, gritou ela, com uma voz estridente, apontando um dedo acusador a Inês. Eu avisei-a que era uma loucura envolver-se com o Tiago. Ela é que insistiu, ela é que disse que tu eras um falhado e que merecia melhor. A traição foi tão rápida e brutal que a Inês nem conseguiu reagir de imediato. Ela olhou para a melhor amiga com uma expressão de choque puro, a boca aberta, as lágrimas a começarem a escorrer, borrando a maquilhagem perfeita. A aliança entre elas desfez-se em segundos, substituída pelo instinto de sobrevivência mais básico. A sala transformou-se num caos de acusações, choros e vergonha. Os pais da Inês levantaram-se, pedindo desculpas aos meus pais, recusando-se a olhar para a filha. Eu desliguei a televisão, mergulhando o ecrã na escuridão, mas as imagens já estavam gravadas na retina de todos. Caminhei até a Inês, que soluçava agora com a cabeça entre as mãos, e coloquei um envelope pardo grosso em cima do prato dela, por cima do guardanapo de linho imaculado. O som do papel a bater na porcelana foi o ponto final da noite. Estes são os papéis do divórcio, disse eu, dirigindo-me a todos, mas olhando apenas para ela. E devido ao acordo pré-nupcial e às provas de conduta indigna que o meu advogado já tem. Sais deste casamento exatamente com o que trouxeste para ele, nada. Não esperei por uma resposta. Não olhei para trás para ver a destruição que tinha deixado na sala de jantar. Peguei nas chaves do carro e saí pela porta da frente, sentindo o ar fresco da noite de Lisboa a bater-me na cara. Pela primeira vez em muito tempo, conseguia respirar fundo. O peso no meu peito tinha desaparecido. Atrás de mim, deixei uma casa em ruínas, mas à minha frente, a estrada estava finalmente aberta. Passaram-se 6 meses desde aquela noite em que a porcelana tilintou com o peso de um envelope pardo e a verdade estilhaçou a ilusão da minha vida conjugal. O silêncio que se seguiu à minha saída daquela sala de jantar não foi o fim, mas sim o início de um eco que reverberou por toda a Lisboa social, destruindo reputações que pareciam inabaláveis. O processo de divórcio, ao contrário do que a Inês esperava, foi rápido e cirúrgico. O meu advogado não precisou de levantar a voz nem uma única vez. As provas recolhidas, as fotografias do hotel, as conversas humilhantes com a Sofia, os extratos bancários das suas escapadelas, eram tão avassaladoras que qualquer tentativa de defesa por parte dela seria um suicídio jurídico.
A Inês assinou os papéis com a mão a tremer, numa sala de reuniões fria, sem sequer ter coragem de levantar os olhos para me encarar. O acordo pré-nupcial, aquele documento que os pais dela insistiram tanto em fazer anos antes para proteger a menina, acabou por ser a sua ruína. Ela saiu do casamento exatamente como entrou, sem direito ao apartamento, sem direito aos meus investimentos e, pior do que tudo, sem a dignidade que achava ser inata. Teve de voltar para a casa dos pais, no quarto da sua adolescência, uma regressão humilhante para uma mulher que se considerava a rainha do seu próprio mundo. As consequências para os outros atores desta peça de teatro grotesca foram igualmente devastadoras. O Tiago, o chefe e amante, descobriu da pior maneira que a indiscrição tem um preço. A sua esposa, ao saber do escândalo, talvez porque os rumores correm mais rápido que a luz, ou talvez porque alguém anônimo lhe enviou o mesmo dossiê que apresentei ao meu advogado, não teve a minha paciência. Ela expulsou-o de casa e, sendo ela a verdadeira herdeira da empresa onde ele trabalhava, garantiu que ele fosse despedido por conduta imprópria. Sem o cargo de direção e sem o acesso às contas da família, o Tiago tornou-se um pária, incapaz de manter o estilo de vida que usava para seduzir mulheres como a Inês. E a Sofia? A amizade inquebrável entre ela e a Inês dissolveu-se na mesma noite do jantar. A traição pública da Sofia, ao tentar salvar a própria pele acusando a Inês, criou um fosso de ódio entre as duas. A Sofia foi ostracizada pelo nosso círculo de conhecidos. Ninguém confia numa mulher que destrói casamentos por desporto e trai as amigas na primeira oportunidade. Ouvi dizer que ela se mudou para o Porto, na tentativa de recomeçar num sítio onde ninguém conhecesse o veneno da sua personalidade. Quanto a mim, a reconstrução foi um processo silencioso, mas profundamente gratificante. Descobri que a liberdade tem um sabor muito mais doce do que qualquer validação que eu procurava desesperadamente no meu casamento. O apartamento, agora apenas meu, deixou de ser um mausoléu de frieza para se tornar um santuário de paz. Remodelei a decoração, livrei-me dos móveis que ela tinha escolhido e criei um espaço que refletisse quem eu sou, e não quem eu deveria ser para agradar. Retomei velhos hobbies que tinha abandonado para lhe dedicar todo o meu tempo. Voltei a fazer caminhadas em Sintra, respirei o ar puro da serra sem ter de verificar o telemóvel a cada 5 minutos com medo de uma mensagem de crítica. Comecei a ter aulas de culinária para transformando as refeições solitárias em rituais de autocuidado. E, mais importante, comecei a dormir. Um sono profundo, sem sonhos ansiosos, sem a sensação constante de estar a caminhar sobre cascas de ovos. Na semana passada, o destino proporcionou o epílogo final que eu não sabia que precisava. Estava numa livraria no Chiado, a folhear um romance, quando a vi. A Inês estava na seção de autoajuda. A olhar para um título qualquer com um ar perdido. Ela parecia diferente. Mais magra, mas não de uma forma saudável. As roupas de marca tinham sido substituídas por peças genéricas, o cabelo não tinha o brilho de salão habitual, e a postura altiva tinha desaparecido, dando lugar a uns ombros caídos, curvados sob o peso da realidade. Ela viu-me. Os nossos olhares cruzaram-se por breves segundos. Vi a hesitação no corpo dela, o impulso de vir falar comigo, talvez para pedir desculpa, talvez para pedir ajuda, ou simplesmente para tentar evocar alguma nostalgia. Vi nos olhos dela a compreensão tardia de tudo o que tinha perdido. Ela procurava no meu rosto algum sinal de raiva, de mágoa, algo que lhe dissesse que ela ainda importava, nem que fosse negativamente. Mas eu não lhe dei isso. Olhei para ela como se olha para um estranho na rua, ou para uma fotografia antiga de alguém que já morreu. Não havia ódio, nem amor, nem desejo de vingança. Havia apenas indiferença. A indiferença absoluta e serena de quem já virou a página e queimou o livro anterior. Virei as costas calmamente e dirigi-me à caixa para apagar o meu livro, deixando-a lá, parada no meio das estantes, rodeada de palavras que nunca saberá interpretar. Ao sair da livraria para a luz dourada da tarde lisboeta, senti uma gratidão imensa. A Inês achava que era o prêmio, e que a minha função era jogar o jogo dela eternamente. O erro dela foi esquecer-se de que, quando as regras são injustas, o jogador inteligente não faz batota, ele simplesmente levanta-se e sai da mesa. A minha vingança não foi destruí-la, foi ser feliz sem ela. E essa,
Percebi agora, é a única vitória que realmente importa.